Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar mais uma vez então comentando agora sobre Jujutsu Kaisen. A gente viu ali no final do vídeo passado o encontro ali de Itadori e Mahito com infelizmente a morte do Nanami e também o encontro da outra cópia do Mahito com a Nobara. Mahito que simplesmente planeja matar a Nobara para destruir completamente a alma do Itadori com isso. E bom, como eu já disse e repito, em Jujutsu Kaisen, se as coisas podem ficar ruins, elas muitas vezes irão ficar ruins, elas certamente irão piorar. Porque esse vídeo, no fim das contas, não é para falar sobre nada feliz, nem apenas uma luta qualquer, é simplesmente sobre a possível, talvez não tão confirmada assim, mas ao mesmo tempo um tanto quanto dolorosa perda que nós temos em relação a Nobara. Mas antes da gente começar ali a falar sobre tudo isso e muito mais, eu espero que vocês então gostem desse vídeo, então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. De fato, eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês, então sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente volta apenas a alguns momentos ali no passado para entender um pouco melhor de como a Nobara veio ali a encontrar-se com o Mahito, como a gente viu no fim das contas no fim do vídeo passado. Ela que salvou ali a Anitta, que ela era aquela gerente assistente que tinha sido atacada pelo Haruta há um tempinho atrás. Ali a gente viu isso em alguns vídeos atrás, quando o próprio Nanami veio e simplesmente humilhou o cara, que depois veio a morrer pro Sukuna, ainda mais humilhado. Mas o ponto é de que a própria Nobara, mesmo que um tanto quanto machucada depois da luta contra o Haruta, ainda assim insiste em querer lutar. Ela não pode simplesmente sair do campo de batalha assim, enquanto todos ainda estão dando o seu máximo. E é justamente por isso que ela quer ainda dar algum jeito de ajudar ali nessa luta que está rolando em Shibuya. A gente vê de que, enquanto isso, a situação ali do Mahito contra o Itadori, o Mahito simplesmente começando a matar tudo quanto é ser humano que ele vê pela frente, para simplesmente tentar usar isso para afetar o psicológico do Itadori, até reclamando, dizendo ali de que deveria ter pedido para que o Dagon deixasse mais algumas pessoas, mas vendo de que isso deve servir quando ele simplesmente joga todos esses humanos que começam a serem completamente transfigurados pela habilidade ali do Mahito na direção do Itadori, que questiona se eles estão bem. Quando ele olha para um deles, eles simplesmente começam a explodir por conta da habilidade do maldito do Mahito, quando o mesmo vem ali na direção das costas do Itadori com a visão completamente tampada por sangue e viria a acertar ele. Só que a gente então aí muda de cenário, vendo ali a Nobara na sua luta contra a cópia do Mahito, onde o próprio clone do Mahito percebe de que a Nobara está evitando as suas mãos. Ele mesmo já deve perceber, então, entendendo com isso, de que o Nanami deve ter avisado a ela sobre a habilidade dele, mas o ponto é de que esse que está lutando contra a Nobara é apenas uma sócia. Ele pode mudar a sua forma como a versão original, mas ele não pode manipular humanos transfigurados ou outras almas. Mas ainda assim ele agradece a Nobara por ela se desgastar nessa preocupação ali. Ela começa a limitar os movimentos dela por ficar com medo de ser acertada pelo Mahito, que simplesmente agradece por ter ela se desgastando sem ter de fazer nada. Ele mesmo ali vem na direção dela, esticando o braço dele para tentar acertar o Nobara, e no fim das contas apenas corta uma parte do cabelo dela, onde ele mesmo percebe de que não está lutando com o Itadori. Ele pode manipular o seu corpo quanto ele quiser sem sofrer nenhum risco, ou ao menos é o que de certa forma ele espera, quando ele vira uma espécie de bola com vários espinhos para tentar acertar a Nobara, que acaba recuando um pouco quando ele volta ali para sua versão de certa forma humano para tentar atacar a feiticeira, e acaba fazendo um corte bem no seu
ombro esquerdo. Ele mesmo falando de que no fim das contas as técnicas dela não irão funcionar nele de jeito algum, mas ela sabe muito bem disso, mas às vezes você só tem que simplesmente continuar a tentar. Ele vendo quão estúpido no fim das contas é ela continuar atirando os pregos que ela joga contra ele, totalmente imbuídos de energia amaldiçoada pelo simples fato de que ela erra todos eles, mas o ponto é de que ela fez isso de propósito. Ela simplesmente pula ali pra cima, em cima de uma espécie de telhado ali de uma casa, quando ela começa a atacar ele, o que o próprio Mahito tentando entender o que ela está fazendo, quando ela simplesmente joga um prego no chão, que o Mahito no fim das contas não leva muito a sério. Só que aquilo é basicamente uma das habilidades dela, a presilha. Técnica essa que ela simplesmente vem ali usando esse primeiro prego apenas para arrumar os demais pregos que ela jogou e deixar assim todos eles em pé. Ela não jogou nenhum prego aleatoriamente, ela jogou todos eles na direção dos pés do Mahito, para que mesmo que eles caíssem ali numa posição que ela não queria, ela jogaria um primeiro golpe para colocá-los todos posicionados de pé e depois usasse mais uma vez a técnica da presilha e com isso acertasse o Mahito bem nas suas pernas, impedindo dele se mover, quando ela simplesmente senta no colo dele e vem ali para usar uma outra técnica quanto ele. Ela mesmo que pensando, ela esteve de fato pensando bastante sobre isso. Desde que ela soube sobre a técnica amaldiçoada do Mahito, ela pensou se isso seria eficaz contra ele. Antes ela, no fim das contas, estava apenas blefando para parecer que não tinha um plano. Mas o ponto é de que a Nobara veio e muito preparada para esse combate, acertando um prego bem na cabeça do Mahito com a sua habilidade de ressonância. A habilidade essa que ressoa até mesmo na versão original do Mahito, que iria nesse momento acertar o Itadori e acaba não conseguindo fazer isso. O mesmo Itadori também percebe de que no fim das contas isso é coisa da Nobara. A Nobara que usou a sua ressonância para acertar a alma do Mahito pelo seu corpo. Como resultado disso, a ressonância iria ser transmitida do sósia para a alma do corpo original. E além disso, o dano dado à alma original depois seria então passado de volta ao sósia. E de fato, sem chance alguma, o Mahito não pensava por isso. Ele mesmo vendo que o seu inimigo natural não é apenas Yuji Itadori. Ela mesmo vendo de que também sentiu a energia amaldiçoada dela detonar outra coisa aí por perto, quando ela mesmo entende de que com isso tem uma outra pessoa aí por perto. Ela mesmo começa ali a entender do porquê ele não ter tentado derrotar ela tocando ela, porque ele já poderia ter feito há muito tempo. Ela entende de que com isso ele apenas é um tipo de sósia ou algo do tipo, de que não consegue usar a energia amaldiçoada do mesmo jeito do corpo principal. E no fim das contas ela está completamente correta. Enquanto o Itadori que aproveita essa chance agradecendo ali a Nobara e simplesmente sentando uma série de socos frenéticos contra o Mahito, onde ele é vendo de que o efeito da técnica amaldiçoada continua ainda funcionando. O próprio Mahito não consegue se mover direito e essa é a chance perfeita para o Itadori sentar porrada no espírito amaldiçoado. O próprio Itadori que agradece a Nobara, vendo de que no fim das contas ele não pôde salvar ninguém. Ele desperdiçou os esforços de todos, mas ele pede obrigado à sua amiga por mostrar de que ele não está sozinho. E é justamente por isso de que ele vai matar o Mahito aqui e agora. Só que enquanto isso, a gente vê de que o Mahito não é nem um pouco burro. E ele que simplesmente, quando a gente volta ali para a luta
contra a Nobara vendo ali que a ressonância está funcionando, ou seja, os ataques dele devem desacelerar um pouco, e o mesmo percebendo isso vê de que não vai conseguir derrotar ela, e ele simplesmente com isso decide fugir, fugindo então na direção em que o corpo original dele sai, também na direção em que o Itadori infelizmente está, e acabar a gente vai entender o porquê desse infelizmente. O ponto é de que a própria Nobara não pode ignorar ele e ir direto para o B5F. Ela sente de que se deixar ele fugir agora, ele pode voltar uma outra vez. Então ela simplesmente começa a perseguir ele, e ela vendo de que vai exorcizar ele no caminho para o andar ali do metrô B5F, que é onde ela quer chegar para ajudar quem quer que possa vir a estar lá. O próprio Itadori que tenta ali acertar vários outros socos no Mahito, que no fim das contas se separa em várias espécies de pequenas bolas com braços e pernas que começam a fugir, quando o próprio Itadori tentando entender qual deles tem a alma que ele precisa destruir. O próprio Itadori que no fim das contas até vem com um chute na direção de uma dessas minis bolas versão Mahito, que ele destrói com um único chute, só que o ponto é de que aquilo era apenas uma simples ilusão de certa forma para ele, por conta de que aquela bolinha ali, versão Mahito, começa a liberar energia amaldiçoada para que o Itadori seguisse, ele achando que era o mais forte, mas era apenas uma mera distração, enquanto o verdadeiro fugia ali, escondendo parte da sua energia amaldiçoada. Mas o ponto é de que é nesse momento que a gente vê então o Mahito cruzando o outro Mahito, a sósia dele cruzando com o original, quando a gente vê com isso Itadori e Nobara cara a cara. O próprio Itadori tentando entender o porquê deles terem passado um pelo outro. E é justamente porque o original vai agora na direção da Nobara. O próprio Itadori entende de que ela simplesmente deve correr. Ele entende de que com isso o corpo real agiu como um ponto cego para que a Nobara não notasse a troca. Além disso, por conta da luta dela contra o sósia, ela deixou a sua guarda baixa contra as mãos do Mahito. E é justamente com isso que ele acerta um golpe direto justamente no rosto da Nobara. Quando o Itadori vem, senta um soco no Mahito ali, que vem contra a parede e destrói a sósia dele. Mas o ponto é de que a dúvida é: o Mahito não pode derrotar ali o Nanami de início com um golpe só, mas ao ponto dele ter ali na luta, como a gente vê depois ali em Shibuya, ele ter ficado completamente arrebentado, ele conseguiu derrotá-lo com um golpe só. Mas e a Nobara? A Nobara não está ali mais em seu completo estado, e ela é relativamente mais fraca ali também do que o Nanami. Então, e ela? O que acontecerá com ela? Bom, a gente acaba então voltando, infelizmente, com isso para o ano de 2009, para um rápido flashback, a gente vendo ali a Nobara quando ela tinha, no fim das contas, apenas 6 anos ali de idade, jogando videogame ao lado de uma amiga sua e também do pai dessa amiga dela. A Nobara, de que na época, no fim das contas, tinha se mudado para aquele vilarejo onde ela pensava de que todos na vila eram estranhos e que ela era a única pessoa normal de lá. Quando a gente então troca ali basicamente de narração, passando para o ponto de vista de uma outra pessoa. Nesse caso, a garota que futuramente viria a se tornar uma das amigas da Nobara. A amiga dela que no fim das contas acaba ganhando uma mochila para ir na escola e que iria usar ela até a 6ª série. Ela que um pouco ali inconformada com isso, querendo uma mochila de uma outra cor, no caso ali uma azul claro, um tom ali de pastel, e ela nessa mesma época que se mudou para uma vila no mesmo ano em que ela começou o primário. Os pais dela que estavam de certa forma um pouco
preocupadas com as inconveniências de morar no campo, mas ela que no fim das contas só ficou triste de ter de dar adeus aos seus amigos. A gente mesmo vendo de que lá na escola em que ela estudava apenas haviam 19 estudantes em uma escola inteira, o que não seria nem o suficiente para uma sala em uma escola normal. E as mochilas de todos eram ou vermelhas ou pretas. Ela gostava de ambas essas cores, mas muita gente parecia não gostar da cor da mochila dela. Só que bom, por outro lado, a Nobara ali simplesmente queria a mochila dessa garota, querendo trocar com ela. O ponto é de que a gente começando a acompanhar ali a história, um pouquinho mais da história da Nobara ao lado ali da sua amiga, onde a amiga da Nobara, que no fim das contas acabou pegando a sua mochila de volta depois da escola. E foi então de que depois daquele dia em diante, a Nobara passava na sua casa toda hora e jogava simplesmente Smash Brothers com o seu pai. A Nobara que não gostava nem um pouco das pessoas da vila, achando de que era um lugar muito pequeno, e com isso, como todos se conhecem, tornava-se difícil fazer novos amigos. Ela mesma pensando de que isso não seria ali uma coisa boa de certa forma. Só que então a gente vê de que ela começa a entender o problema de tudo isso. Como todo mundo se conhece, ele sabe de certas coisas, como por exemplo, alguns anos depois a gente vê de que uma senhora do bairro simplesmente compra ali para uma garota um prato de arroz e feijão vermelho que é feito quando a mulher tem a sua primeira menstruação. Então, alguém saber disso, todo mundo na verdade do vilarejo, por ser pequeno demais, e todo mundo se conhece, todo mundo sabe de tudo que acontece com os outros, então é um tanto quanto constrangedor certas coisas. A fofoca simplesmente rola solta por ali, e ela mesmo começa a entender o que fez a Nobara se sentir tão desconfortável com tudo isso. A Nobara que era o tipo de pessoa também que em alguns momentos dizia algo absurdamente maduro, como ter dito de achar uma base secreta e depois dizia coisas completamente estranhas do nada. Onde a gente mesmo vê de que ela ali começou até mesmo nessa época a mudar o seu jeito de falar, achando então de que ela provavelmente estava sendo influenciada por alguém como a mãe dela. Só que o ponto é de que não era pela mãe dela quem ela estava sendo influenciada. O que a Nobara chamou de base secreta era na verdade a casa de alguém. A Saori, que era uma garota que tinha mudado para a vila depois dela, ela que nunca recusou em receber visitas inesperadas com um grande sorriso em seu rosto. E ela mesmo vê de que pensando agora ela sempre estava em casa. A Nobara que depois de conhecer a Saori começou a mudar até mesmo o seu jeito de falar, ficando ali um pouco mais suave, e ela mesmo tentando explicar de que ela meio que se tornou de certa forma um pouco mais refinada. A Saori e essa amiga ali da Nobara eram de fora, mas mesmo assim a diferença entre elas não poderia ser maior. Mas foi então de que as coisas começaram infelizmente a mudar na casa da Saori. Por exemplo, a casa dela foi vandalizada com um grafite lixo. Pilharam neve na frente da sua casa intencionalmente, e aquela linda casa deixou apenas uma sombra de si própria. Um pouco depois desses incidentes, nós vemos de que a Saori saiu da vila depois de certa forma nessas ameaças que as pessoas começavam a fazer, e que seria talvez um certo preconceito talvez por ela ser ali de uma outra região, pessoal do campo. A gente geralmente sempre vê de que as pessoas da cidade que têm um preconceito com quem é do campo, chamam por exemplo de matuto, caipira, esse tipo de coisa. Só que nesse caso a gente vê de que acaba meio que de certa forma sendo o oposto. Só que com a mudança ali de lugar, de casa ali da Saori, a Nobara e essa amiga dela foram lá para dizer adeus, mas mal conseguiram lembrar-se do que elas haviam dito ou como até mesmo o tempo estava. Tudo que ela lembra é de que o rosto da Nobara estava completamente deplorável enquanto ela chorava em total desespero. E ela mesmo vendo de que foi algo tanto quanto surpreendente por ver ali de que a Nobara também poderia chorar ali. A Nobara que sempre demonstrava um espírito tanto quanto selvagem, tendo uma certa sentimentalidade nesse momento. Só que foi
foi então de que depois ali de um certo tempo, em junho desse mesmo ano, a Nobara acabou se transferindo para uma escola em Tóquio. E aparentemente ela teve que começar a escola mais tarde porque a sua avó não apoiava muito a decisão dela. Só que o ponto é de que a própria Nobara, feliz por no fim sair dessa escola, por sair dessa cidade que ela tanto odiava, quando a própria amiga dela no fim das contas tentando entender, a Fumi tentando entender se então ela não vai chorar, por exemplo, quando se despedir ali dela. Ela mal consegue falar por causa da culpa que ela sentia por pensar em algo tão egoísta. Ela mesma também lembra de que depois daquele dia elas nunca mais falaram sobre a Saori de novo. Só que o ponto é de que a Nobara sim se importava pra caramba com a Fumi e ainda se lembrava muito da Saori. Ela mesmo que promete que da próxima vez em que elas se verem, elas irão as três estarem juntas mais uma vez. E a Fumi ali que vendo a Nobara tentar segurar o choro, ela não consegue segurar o seu choro e concorda com a Nobara. A gente vendo até mesmo como está ali a Saori atualmente, ela ali de que estando no completo estado de foco ali para estudar as provas, onde a gente vendo de que ela ao lado ali de uma colega sua, onde ela mesmo também comentando sobre as coisas em Shibuya estarem bem perigosas, achando que seja um ataque terrorista. E quem dera se fosse apenas um ataque terrorista no fim das contas. Mas o ponto é de que a própria ali Saori ali, essa questão dela querer, ela pensando no que ela vai querer tomar como rumo da sua vida, ela mesmo comenta ali com essa amiga dela, sua senpai, perguntando se ela, por exemplo, quer algum dia se casar. E ela que até tentando entender o porquê dessa pergunta, porque ela começa a pensar um pouco sobre mudança, sobre essa questão de presente, passado, futuro. Ela lembra muito das memórias dela do passado, essa questão de que ela começa a refletir sobre o que ela realmente quer. Ela mesmo se lembra ali, por exemplo, de que ela havia há um tempo atrás se mudado para o interior quando estava no segundo ano do ensino médio. Só que ela que se mudou não por exemplo, o emprego dos pais dela, coisa do tipo, era simplesmente porque eles achavam que um lugar um tanto quanto mais reconfortante, como terem coisas orgânicas, espiritualidade e esse tipo de coisa. Mas o ponto é de que lá a Saori encontrou duas garotas 7 anos mais novas do que ela, mais ou menos, e a que chamava Nobara gostou muito dela. Ela, por ser filha única, acabava sendo um tanto quanto ali sozinha, então ela achava ali a Nobara muito fofa, tendo meio que uma figura de irmãzinha ali mais velha, né? Então ela que até tentou em muitos momentos impressionar a Nobara, bancando e mais madura ali com elas. Só que ela que até mesmo não trocou números porque ficou com medo de perder contato com elas aos poucos, por conta de elas apenas poderem se comunicar pelo telefone ou coisa do tipo, mas o ponto é de que nunca mais elas acabaram se encontrando. Só que ela mesmo imaginando de que elas provavelmente ficaram desapontadas ali ao ver a pessoa sem graça que no fim das contas ela se tornou agora, ela mesmo esperando que a Nobara esteja bem e gostaria de saber o que ela anda fazendo agora. A própria Nobara que começa também ali nessa cena que simplesmente começa a bater depressão nesse arco, porque já foi a morte do Nanami e agora a Nobara infelizmente começa a aparentar que vai infelizmente morrer, ao menos é o que dá a crer, mesmo a gente não tendo uma confirmação específica em si. Ela mesmo falando de que todas na vila que ela morava, ao ver dela, eram completos loucos, mas o ponto é de que pessoas loucas tendem a ir ser bem barulhentas para parecer de que elas estão em todo lugar. Elas pisam facilmente na vida das outras pessoas, o que ela não gostava nem um
um pouco disso, mas ela ao mesmo tempo percebe de que também está cercada ali de várias pessoas bem barulhentas ao seu redor, como por exemplo o Gojo, o Itadori, o Fushiguro, mesmo não sendo esse tipo de pessoa, mas ao ver dela sendo alguém certinho até demais, também lembrando-se ali da Maki, do Inumaki e do Panda. E ela mesmo vendo de que era apenas isso que ela imaginava, porque ela estava completamente errada. Ela que mesmo ali pede desculpa a Fumi, porque ela não vai poder cumprir mais a promessa que fez a ela. E mesmo também ali pede para que o Itadori diga para todos de que o tempo que eles passaram juntos não foi tão ruim assim. Quando a gente simplesmente vê ali essa perda abrupta do Itadori ali vendo a despedida da Nobara sem um arrependimento sequer, mas ao mesmo tempo bate ali aquela depressão, porque a gente vê de que ela simplesmente começa a cair no chão quando a habilidade ali do Mahito começa a funcionar nela. De alguma forma ele acertou ali a alma dela, dando danos o suficiente para que a gente não tenha, na verdade, a confirmação de que ela está realmente morta, mas o dano que ele causa nela é grande o suficiente para que ela caia ali no chão sem energia alguma. A gente mesmo vendo de que não tivemos mais nenhuma confirmação. A Nobara pode, sei lá, voltar da vida, ela pode estar apenas em algum estado de coma ou coisa do tipo, ela pode voltar ou não, mesmo que talvez com algumas grandes cicatrizes, como a gente vê, parte do rosto dela é completamente destruído com esse golpe ali do Mahito, mas ainda assim a falta que a personagem faz, mesmo que ela possa não ter morrido, ou se no pior dos casos ela tiver morrido, a gente não tem essa total confirmação, mas ainda assim é algo bem, mas bem doloroso de fato. Então dá um ódio muito grande do Mahito, e a única coisa que a gente quer é que o Itadori sente porrada na cara dele. E bom, isso não vai acontecer para alegria de muita gente, mas é algo que a gente não vai ver nesse vídeo. A gente termina esse vídeo de certa forma com uma vibe um tanto quanto triste, com essa despedida de certa forma da Nobara, tendo ela morrido ou não. Espero imensamente que Nobara volte em algum momento. Espero de fato. Mas o ponto é de que eu já vou me despedindo de vocês de um tom que eu não esperava de fato. Na época em que eu li essa parte do mangá, simplesmente eu não queria que isso tivesse acontecido. Mas aconteceu, então eu simplesmente me despeço de todos vocês, esperando que vocês também tenham gostado desse vídeo. E que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. E próximo vídeo simplesmente vem a hashtag Mahito seja humilhado pelo Itadori. Mas zoeiras à parte, eu agradeço o apoio de todos vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. E então por isso, muito obrigado por tudo. E então, falou, valeus. E fui!